Olá, gente! Estamos aqui no nosso segundo episódio do Pod Ré. Eu, Henrique. Eu, Larissa. Juntos vamos apresentar hoje a nossa convidada incrível. É um tema que vai deixar muita gente com a cabeça pra cima e o cabelo em pé. E o que acontece, gente? O que a gente vai trazer hoje dentro dessa nossa convidada, né, Larissa? Isso. Vai ser incrível. Nós vamos falar sobre religião versus cabelo. E Larissa... E vou falar também um pouquinho da parte médica, que aborda tudo isso, que rodeia tudo isso, né? Então, a nossa convidada de hoje, ela que é psicóloga, antes de tudo pastora, minha pastora, e convidada para estar trazendo esse assunto em pauta junto com a gente. Pastora Rosângela, ela que é pastora da Metodista Central, de Muriaé, uma pessoa incrível, o qual eu convivo e eu sou muito feliz por fazer membresia dessa igreja. Então, pastora, a gente quer, primeiramente, desde já te agradecer o carinho de estar aqui conosco. Seja bem-vinda. É bem concorrida e bem disputada, mas eu entreguei a Deus e eu pedi a Ele isso e hoje eu posso dizer que Ele me deu, tá? Seja bem-vinda. A gente quer, de uma forma bem bacana, poder trazer a alusão e que as pessoas entendam e consigam fazer um bom aproveito de tudo isso. Isso É aí. um prazer, Henrique, estar aqui com você, com a Larissa. E vamos tentar compartilhar da melhor maneira os valores que, aplicando nas nossas vidas, né, esses valores farão diferença. Perfeito. É isso aí, gente. Vamos rodar a vinheta? Gente, é o seguinte, hoje a nossa pauta é religião versus cabelo. E nossa primeira pergunta vai ser, a Bíblia, a pastora, diz, se pode ou não cortar os cabelos? Olha, Henrique, quando a gente olha para a palavra, né, quando a gente olha para a Bíblia, nós temos as maneiras para interpretá-la. Tem pessoas que vão dizer que sim, né, que dentro da postura teológica paulina, sim, está impedido de cortar o cabelo. Outros não. Agora, o que a gente vai precisar pontuar para ficar claro para os nossos ouvintes? O que é uma doutrina bíblica? O que é uma doutrina institucional? O chamado usos e costumes. Quando nós entramos na doutrina bíblica, nós não nos distanciamos, independente da denominação. Quando a gente vai falar sobre perdão, quando nós vamos falar sobre salvação, quando nós vamos falar sobre cruz, graça, nós nos encontramos, nós estamos próximos. Quando nós vamos falar de usos e costumes, ou de doutrinas institucionais, nós nos distanciamos. Que entra a questão teológica e interpretativa. E aí alguns vão dizer, cortar cabelo é pecado. E outros já vão se surpreender, porque poderão entrar num templo como o nosso e encontrar uma pastora de cabelo curto. Né? Por quê? Porque a questão de usos e costumes nos distancia. Porque aí entra a questão de cultura, entra a questão de teologia, da própria teologia, entra a questão da experiência prática. E aí eu vou dizer, como pastora de uma igreja, né, histórica, que, na minha interpretação, não é pecado cortar cabelo. Pelo contrário, é pecado não se cuidar. Porque quando Deus nos olha de forma integral. O bem-estar do ser humano, tanto emocional, quanto espiritual, quanto físico. Sim. E se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver que as mulheres, principalmente no Antigo Testamento, elas recebiam um alto investimento. Tanto é que a gente pode pegar pela história de Esther. Quando Esther vai ser escolhida para ser rainha, ela fica dias se cuidando em banhos de óleos, né, de perfumes, para cuidar da pele, para cuidar do cabelo, para comparecer linda e maravilhosa. Então, a gente vai dizer o seguinte, a saúde, seja física, emocional ou espiritual, e a beleza, ela está dentro do contexto bíblico. Isso não é pecado. Sim. E o bacana, o que a gente quer trazer aqui, depois, né, podemos dizer que o contexto é libertador, tá? Não nível, né, natural, mas nível espiritual. As nossas dificuldades e as nossas dores, eu como cabeleireiro, Larissa como dermato,
E esse grande contexto vindo nos causa uma libertação como Sim, profissional, né, com Larissa? certeza. com Porque certeza. por anos, eu não tanto, vou confessar, por ter nascido, crescido dentro do meio evangélico, já passei por igrejas pentecostais, já introduzi isso, e isso é muito tranquilo nessa questão, o respeito, o saber direcionar isso. Mas, quando a gente traz hoje para dentro da nossa profissão e das pessoas que estão nos assistindo agora, vai ser libertador porque a gente vai poder ter um certo olhar, não de preconceito, mas de direcionador e de reconhecedor do que a pessoa em si é. É um olhar com mais respeito, né? É uma interpretação diferente e tá tudo bem. Eu acho que, igual você falou, o que não pode faltar é o cuidado, né? A saúde, é prezar isso, né? Mas Isso. E aí, pastora, pegando a pauta de Paulo, Uhum. né? Como você enxerga Paulo neste exato momento? Lá em 1 Coríntios 11, 14 e 15. E ele deixa um pouco mais aberto, né? Orientou as mulheres a não cortar cabelo, que tivesse cabelos compridos, e as que tivesse cortado, cobrir com tecido. Você acha que talvez o seu conhecimento seria uma ideologia de Paulo para criar-se uma visão diferente em cima de pessoas, né? De doutrinas voltada para o contexto dele, ou não? Isso só mesmo é uma questão visual, de pensamento, de reconhecimento dele. Porque a gente entende sobre Paulo que a religião precisou entrar dentro da vida dele, porque ele foi totalmente modificado, foi totalmente refeito num piscar de olhos. Uhum. E eu creio o seguinte, não só para ele, como para muitos, eu também já tive esse momento da minha vida, a pastora tem conhecimento disso, porque a gente, além dela ser minha pastora, ela é minha psicóloga. Que a religiosidade, ela equivale para muitos, né? Essa doutrina religiosa. Porque talvez tá num caminho tão sem abertura, tá num caminho com tanta abertura que tem que ser fechado isso. E aí, um contexto final, isso foi equivalente. A gente entende que Paulo passou por essa transformação e entrou dentro dessa questão religiosa, e aí é onde ele adentra. Você pode explicar um pouquinho e talvez ser um pouco mais claro para que eles entendem a nível mesmo de... Eu sempre vou dizer, Henrique, que nós precisamos ler a Bíblia dentro dos valores culturais do tempo. A palavra de Paulo, para aquele momento, tinha um sentido. Perfeito. E a gente precisa respeitar esses limites que a história e a cultura traz. Vamos parar para pensar um pouquinho, só para a gente contextualizar. Vamos pegar o padrão evangélico brasileiro, de 20 anos atrás. O padrão evangélico brasileiro de 20 anos atrás era que o homem espiritual ele tinha que andar de terno e chapéu. A mulher tinha que ser super discreta, com seus cabelos presos, com as suas roupas longas. 20 anos atrás. A cultura evangélica do Brasil hoje é outra. Nós estamos dentro de um cristianismo contemporâneo, onde nós estamos adequando a nossa cultura. O nosso Brasil ele foi catequizado por missionários americanos, a maioria. Sim. Então, eles trouxeram a cultura americana. Então, aonde num país tropical como o nosso, num ambiente onde a gente lida com 38, 39 graus, um homem tem que ir de terno para a igreja. Ou um homem tem que ir de camisa de manga comprida para a igreja para ser espiritual. Sim. Porque introduziu uma cultura que não era nossa. A palavra do Senhor vem nos ensinando que nós precisamos ler a cultura. Então, se eu sou, de um país tropical, eu não vou colocar uma vestimenta vulgar, mas eu vou colocar uma vestimenta elegante, Sim. onde eu posso representar a essência da espiritualidade que eu apresento. Mas eu não preciso me colocar como um modelo que as pessoas criam num tempo, numa cultura diferenciada da nossa. Então, quando eu olho para Paulo, naquele momento, ali naquela igreja, essa palavra tinha sentido. Agora, essa palavra tem sentido para nós hoje? Hoje não. Hoje não. Aqui no Brasil, em Muriaé,
Não. Agora, o que cabe a grupos religiosos é que cada grupo tem a sua liberdade de criar suas doutrinas. Perfeito. Então, dentro da sua liberdade de criar as suas doutrinas, cada grupo vai eleger o que é bom e significativo. No nosso caso, na nossa experiência particular, nós entendemos que essa valorização, coloca o seu cabelo como véu, né, que é o que vem trazendo. Eu acho assim, o cabelo é lindo na mulher. Sim. E aí, pelo que a gente entende, os homens, se tem uma coisa que o homem gosta, é uma mulher de cabelos longos e belos, né? Mas um cabelo longo não cuidado, Sim. ele traz, né, uma defraudação para a mulher. Você, né, Isso, você sim. pode dizer muito bem sobre É isso. igual eu falei, a importância do cuidado. E muitas abandonam o cuidado, como não pode cortar, então associa isso também aos demais cuidados. Né? Às vezes não lava com frequência, né? Não tem um cuidado com o couro cabeludo, algumas têm problema com o couro cabeludo e às vezes acabam não buscando ajuda, porque já não corta, já não tem tanta essa vaidade. Então, deixa de cuidar. E isso faz parte da nossa saúde, né? Influencia também em várias outras coisas. Então, isso é muito importante, não deixar isso de lado. Sim, até mesmo a Larissa, antes da gente preparar esse podcast, nós conversando, né, Larissa, sobre... E a gente relembrando alguns pontos, vai poder pontuar para nós. Um cabelo muito comprido que pode ser desenvolvido, né, Larissa? Um cabelo muito comprido, muitas vezes ele é pesado. E a mulher tende a fazer coques, às vezes são coques, né, que fazem tração. Isso ao longo dos anos vai causando uma alopecia de tração, né? Isso vai causando um outro dano, a mulher perde cabelo na região aqui das entradas. E aí, às vezes, dependendo desse grau de tração, a gente não consegue recuperar, né? É só com transplante mesmo. Isso. E, pastora, pegando ainda um gancho de Paulo, tranças. Então, é interessante que, em um momento, Paulo vai falar a respeito disso. Paulo vai falar assim, uma mulher não deve se usar tranças. E aí a gente olha assim, hoje, mesmo nos contextos pentecostais, neopentecostais, se tem uma coisa que as mulheres utilizam, são as tranças. Então, por que não pode cortar cabelo em um momento? Não pode se usar trança em outro? Então, aqui eu guardo não cortar e libero usar o cabelo trançado. Aí entra essa questão de cultura mesmo, de interpretação. Eu acho que a riqueza está nessa libertação de preconceitos que não nos faz viver um cristianismo na sua essência. Né? Então, todas as vezes, como eu já falei, todas as vezes que eu vou para a palavra, eu vejo uma autovalorização do ser humano. Né? Porque quando Deus nos cria para sermos, né, bem-sucedidos integralmente, de forma completa. Então, você não tem como estar bem espiritualmente, mas horrível fisicamente. Né? Então, por isso que é importante estar no cabeleireiro, é importante estar, né, cuidando da pele, cuidando do cabelo, é importante estar na academia, cuidando do físico, a questão da saúde integral. Cuidar da nossa morada, né? Exatamente. O nosso corpo é a nossa morada e é onde a gente vai viver aí, né? Às vezes até 100 anos, então a gente tem que cuidar bem. E aí, Larissa, a Bíblia ainda é mais, vamos dizer assim, clara, que ela diz assim, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É onde ele habita, é onde ele mora. Então, se ele é uma pessoa muito especial, essa casa tem que estar muito bem cuidada, né? Muito bem organizada, né? Para ele poder trabalhar em nós como ele gostaria de trabalhar. E isso não vai mexer na fé, né, do cristão. Você tem um cabelo mais comprido, um cabelo mais curto, isso não quer dizer, né, o volume da sua fé, né? Pelo contrário, né? Quanto mais a gente se cuida, mais a gente se ama, mais a gente está ligado a Deus. Eu penso assim. E é interessante que quando você falou da Rosângela, eu dei uma olhada na história e aí a gente vai buscar lá na Grécia Antiga, o cabelo, ele já era dado como promessas nos templos. Então, as mulheres deixavam os cabelos longos, né, para oferecer parte dele como promessa. Então, assim, você vê que é uma coisa muito antiga, essa ligação com o cabelo, os tempos, a religião, as doutrinas. Então, tem essa ligação há muitos e muitos anos, né? Isso. E a gente pode trazer, claro que isso é um contexto totalmente fora, né, do cristianismo. Sansão. Sim.
O cabelo em si, para ele... Eu acredito, pastora, quando você fala, por quê? Explica um pouco sobre a história de Sansão. Vamos falar sobre Sansão. E o cabelo foi uma tese, eu acredito. Não dá pra gente falar disso sem falar de Sansão. Sim. Eu acredito o seguinte, que o cabelo ali não é nem, portanto, a gente vê no final, que nem o contexto do cabelo. Era uma questão de intimidade com Deus. E eu sempre vou dizer, Henrique, que era uma questão particular de Deus com Sansão. Porque a palavra vai dizer que a força de Sansão se concentrava no cabelo. Né? Então, tanto é que quando ele raspa, né, tem a cabeça raspada, ele perde todas as forças. Quando o cabelo volta a crescer, suas forças voltam novamente, né, ganhar expressão. Eu sempre vou dizer que a experiência nossa, ela é única. Se você pega para Sansão, a experiência de Sansão está no cabelo. Se você olha para Davi, a experiência de Davi está na sua intimidade. É exatamente essa habilidade de Deus de não engessar as coisas, de não padronizar as coisas. Senão nós vamos colocando tudo como padrão. Sim. E vamos dizendo o que pode e o que não pode. E Deus é tão dinâmico, ele é tão extraordinário que com você é de uma maneira, com a Larissa é de outra, comigo é de outra. Com Sansão, Deus coloca um estabelecimento de, vamos colocar assim, aliança, usando o cabelo dele como fonte de inspiração para ele andar em obediência. Para ele realmente entender que Deus é presente na sua vida. E com outras pessoas, ele utiliza outras maneiras de aliança. É para realmente nós não cairmos, sabe, no erro de dizer... Só isso aqui é correto. Né? Deus... E viver assim. Exatamente, né? Larissa. É essa clareza que Deus quer que eu e você, Henrique, que nós tenhamos. Sabe? Deus não é um Deus dentro de uma caixinha padronizado, engessado. Ele é livre, ele é dinâmico. Ele vai fazer o que for necessário para te tocar. Ele vai fazer o que for necessário para tocar o Henrique e para mim tocar. E o que nós precisamos é sermos corajosos para sairmos desse campo do preconceito. Né? Então, quando a gente sai desse campo do preconceito e damos liberdade para Deus mover, então ele vai me usar com cabelo curto, ele vai usar você com maquiagem. E olha que eu amo maquiagem. Né? Hoje eu não estou, então eu não posso. Né? Eu amo maquiagem. Então, ele vai mostrando que não é um estereótipo, é o interior, é aqui dentro. Não é o material, né? Exatamente. Ele enxerga você aí dentro. E quando ele te enxerga, ele sabe exatamente até onde ele pode te levar. O quão flexível ele, sabe? Ele pode agir na sua vida porque você é flexível. E, às vezes, por causa de alguns padrões, sabe? Construído por preconceito, por culturas antepassadas, a gente impede essa liberdade do Espírito Santo de mover em nós. Então, eu acho que é muito importante, entendeu? E aí, quando o Sansão tem os cabelos restaurados, que ele ganha força, eu volto a frisar a beleza que se encontra numa mulher com cabelos bem tratados, né? Porque um cabelo bem tratado e se a gente for olhar um pouquinho para o lado da psicologia, né, que você é psicóloga também, quando a gente perde cabelo, a gente sente nossas forças indo embora também, né? E a gente se sente enfraquecida, a nossa autoestima vai lá para baixo. Então, a gente pode associar um pouquinho até o Sansão aí. Exatamente. Então, o cabelo, ele é sinônimo disso pra gente. Ele dá autoestima, a gente se olha no espelho, se sente forte, se sente poderosa, né? Então, eu acho que tem muito isso. O homem também, quando começa, né, a avançar lá nos graus de calvície, começa a dar entrada, ficar careca, ele vai se sentindo mais murcho. Não é que tá perdendo a força, mas é a autoestima. Tá muito ligada no cabelo, né? Fugindo um pouco da parte espiritual. Mas isso acontece muito no dia a dia. A gente vê isso o tempo todo. E é importante, Larissa, a gente perceber também que quando a gente está bem, como eu falo assim, a gente tem uma visão tricotônoma do homem, que é alma, corpo e espírito. Então, quando essa tricotomia é saudável,
a alma está bem, o espírito está bem. Você pode ver que quando você está bem, a sua estima está alta, seu cabelo está bonito, sua pele está tudo tá bonita, seus bonito. olhos estão brilhando. As não é pessoas assim? falam que sua pele tá até brilhosa, tá É com muito brilho, bom. né? É porque tá tudo indo bem. Isso é muito bom. Então, realmente, é esse cuidado carinhoso de Deus. Deus não nos criou fisicamente, sabe? Para nos podar. Né? Nós somos a coroa da criação, né? Então, cada traço, a própria palavra diz, né? Salmo 139 é fantástico, que ele vai dizer que Deus nos criou, né? No ventre da nossa mãe. Ele foi construindo a nossa estrutura óssea, ele foi construindo a nossa pele, a cor do nosso cabelo. Então, assim, tudo foi, né, planejado e bem detalhadamente. pensado. Aí a gente vai para o centro de como somos especiais. Se somos tão especiais e se Deus nos cria com tanto cuidado e com tanta generosidade, é para nós mantermos isso muito bem saudável. Isso. E aí entra todos esses cuidados que precisamos investir. Né? Gente, vocês viram que eu fiquei um pouquinho calado. Não tem como falar de Deus, né? E de toda essa diversificação e não ficar emocionado. Sim. E, pastor, o tempo que eu estava ouvindo, me veio à mente só mais um personagem bíblico, Tirsa, que era a babá de Mefibosete. Na verdade, foi a mãe, em contextos adotivo, de Mefibosete. Quando ela automaticamente... Eu vou só explicar um pouco o contexto. A pastora pontua para mim. Então, ali, Saul morre, Jonas morre. Mãe de Mefibosete já morreu no parto dele. E aí, Tirsa agora fica com uma responsabilidade, né? Que Jonas deixou. E Mefibosete, né, acontece um acidente, fica aleijado. E aí, nesse contexto, ela precisou, para cuidar, ela abriu mão. Gente, aí fala um pouco sobre adoção, né? O amor da adoção, ela precisa de entrar dentro do contexto de prostituição para manter, né, o alimento, o pão de cada dia de Mefibosete em Lodebar. E aí, agora, rei Davi lembra da promessa de Jonas, manda chamar Mefibosete e vem Tirsa. E tem um contexto que eu vejo, eu vi em filme, tá, pastor? Eu quero só que você contextua isso. Tirsa, então, pontua e tem um momento que ela é necessário, antigamente, que as mulheres que se arrependiam do pecado, principalmente da prostituição, cortavam-se, raspavam-se as cabeças. Era motivo de talvez, exposição, de humilhação, mas para pôr fim, uma dor e uma nova escolha. Você pode contextualizar um pouco sobre isso, sobre essa nova passagem, sobre o porquê dessa raspagem de cabelo e essa nova contextualização? E eu percebo que depois que ela faz, né, essa raspagem, e eu lembro de uma cena que automaticamente isso repassa, não é tudo, né, pastora, como ele sempre contextualiza muita coisa, você vê a emoção e o cuidado, e como foi a dinâmica na vida de Tirsa, porque ali ela se deu por um filho de um rei. E o cuidado. Me pontua isso, pastora. Uma coisa que a gente vai precisar só trazer à memória, Henrique, é que esse período da história de Israel é um período muito triste. Porque é o período que toda a casa de Saul é dizimada. Né? E quando toda a casa de Saul é assassinada, né, Saul rei, Jonathan um guerreiro, o Mefibosete, o netinho de 5 anos, né, que sendo protegido por essa mulher, sofre um acidente e fica manco, né? E ela se torna sua protetora. Só que a gente precisa entender que o contexto histórico, para a mulher naquela época, uma mulher sozinha, agora com uma criança pequena, manca dos 2 pés, sobreviver na sociedade. Esse Lodebar se torna um lugar de exclusão. Esse lugar é o lugar onde só os marginalizados e os sem possibilidades nenhuma iam. Por isso que ela acaba prostituindo, porque ela está no lugar da marginalização, ela está à margem da sociedade para poder proteger
Mefibosete, até que Mefibosete é introduzido novamente à casa do rei pelas mãos de Davi, relembrando uma aliança que ele tinha com Jonathan. Realmente, em muitos momentos, o raspar a cabeça é a questão da humilhação e da representação de arrependimento. Mas se você usou muito Paulo, eu gostaria de trazer Paulo de novo. Porque Paulo vai chegar um momento em uma das suas experiências que ele também raspa a cabeça. Só que ele não raspa a cabeça por humilhação. Ele raspa a cabeça por um voto que ele está fazendo a Deus saindo para a viagem missionária. Porque é aquele momento que se diz assim, eu estou me despindo de tudo. Eu estou abrindo mão de tudo para cumprir um propósito que está além de mim, que é maior do que eu. Então, nós podemos pegar Paulo, raspando a cabeça, fazendo um propósito de sair para o campo missionário para realizar algo maior do que ele, e nós podemos pegar Tirsa, raspando a cabeça, porque ela precisou se humilhar, ela precisou se entregar para proteger alguém que ela decidiu ser cuidadora. Aí não vou entrar na questão moral, né, que não é o nosso assunto aqui, mas de amor, de promoção. Né? Ela assume Mefibosete sem necessidade de assumir. Né? E, infelizmente, ela vai enfrentar o que a cultura impunha na época. Né? Naquela época, a mulher não tinha espaço, a mulher não tinha lugar. Uma mulher sem marido, uma mulher sem filho, era uma mulher totalmente desamparada, jogada às margens. E ela vai viver, né, toda essa escassez, mas cumprindo o propósito de proteger Mefibosete. E ela o protege. Né? Aí a gente vê essa força do amor e não desculpando a sua imoralidade, hipótese alguma, mas dizendo o seguinte, até que ponto eu e você e a Larissa, que estamos aqui nessa conversa, temos disposição para nos sacrificar para promover o outro. Né? E aí, Larissa, no caso, você como uma médica, né, cuidando de uma área tão importante como essa, quando eu paro diante de uma necessidade e você cuida de mim, você está me promovendo. Sim. Eu passei por uma questão emocional muito grande em 2017. E eu tive alopécia. Eu precisei fazer aplicações. Né? Eu precisei parar e ir para diante de uma médica e dizer, agora você precisa investir na minha vida, agora você precisa cuidar de mim. Né? Porque o meu emocional abalou e trouxe complicações para o meu físico. Sim. Então, eu acho que essa é a importância do verdadeiro cristianismo. Eu te enxergo. Né? Eu enxergo você em todas as áreas da sua vida. E aí, Henrique, eu não sei se eu consegui te responder, sim, mas eu acho que quando a gente levanta o olhar e enxerga além das fronteiras da religião, nós vamos encontrar o ser humano, que é o centro do coração de Deus. E aí... Pronto, a gente encerra isso. Tudo aí, né? Conclui tudo aí, é o amor, né? Eu acho incrível, porque é o momento que me veio muito a pastora sobre esse tema, e é uma coisa muito vivida, contexto uma questão vivida dentro do salão, né? Porque hoje eu tenho certeza que todas as pessoas que não só que assistiram o podcast, que vão assistir, seja profissional, seja pessoal, seja religioso, seja espiritual, elas vão ter um outro olhar. E esse é o nosso objetivo, e essa manhã ficou muito, mas muito clara, e foi muito gostoso. Porque além de tudo, falar de um assunto tão gostoso que era cabelo, a gente falou um pouco sobre Deus. Isso aí. E aí, pra mim, é incrível. Tudo de bom, né? Gente, queremos agradecer a participação da pastora. Obrigada. Pastora, sem agradecimentos, assim, sem o que dizer nesse momento. E esse dispor desse convite, você ter vindo com a gente, abrilhantar nosso Enalteceu podcast. muito o nosso podcast. Isso, e saímos outros seres humanos, né? Com certeza. Fomos cuidados nessa manhã. Amém. E a gente quer agradecer, né, Larissa? Você, de uma forma muito carinhosa, e se dispor também o que você precisar no meio disso tudo. Nós, como profissionais, né? Com certeza. E é isso, Larissa. Pode. Isso aí. Faço os seus agradecimentos, os meus. E é isso, obrigada. pastora. Muito obrigado. Gente, foi incrível falar nesta manhã, falar nesse dia, sobre cabelo versus religião. E com certeza sairemos bem mais. Bem melhores, né? Com um olhar de mais amor, menos preconceito. Do nosso próprio, tá, pastora? Eu trago próprio preconceito.
Isso aí. Muito obrigada pelo convite.